a gente vai falar sobre um tema muito bom, porque a gente só de falar todo mundo já fica ligado, né? Sexualidade, sexo. É um tema que não precisa fazer muito esforço, que todo mundo tem curiosidade em algum aspecto, tem alguma pergunta, né? E assim como vocês, eu também tenho minhas dúvidas ainda, mas estou estudando bastante, vejo bastante documentário, leio o que eu posso, enfim. E é um assunto que a gente precisa tratar dentro da igreja, porque se tratarmos fora dela, essa sexualidade ela vai estar distorcida, ela vai ser um engano e ela não vai ser a bênção que Deus proporcionou para que ela fosse. Amém? Então, eu estou um pouquinho nervosa, mas eu acredito que faz parte. É pelo tema, mas é pelo temor ao Senhor também, pela responsabilidade de estar aqui, né, compartilhando algo tão importante, tão santo, diante de vocês. Então, estende a mão aqui para mim, vamos orar? Então, Jesus, a gente quer te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra e ouvindo de temas tão importantes. Tem misericórdia de nós, nos ensina, Senhor. Espírito Santo, fala através de mim. E que os meus irmãos possam ouvir, e que essa seja uma boa semente, que ela frutifique, Senhor. Que possamos ser transformados e restaurados em tudo que foi distorcido na nossa sexualidade. Em nome de Jesus, amém. Com a mão estendida ainda, você fala assim agora: Jesus, tem misericórdia da Tábata e usa ela. Amém. Vamos começar, então, a falar sobre sexualidade. Eu entendo que a sexualidade, ela está ligada à identidade. Por isso que eu botei ali, sexualidade, adolescência, identidade. Adolescência porque a gente está numa rede de jovens, né? Correto? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Pode deixar aí. A sexualidade, ela tem o seu fundamento na Bíblia. Para quem não sabe, quem criou a sexualidade foi Deus, né? Olha que coisa. Ele nos criou. Nós, seres humanos, fomos criados e formados por Deus. O homem foi criado por Deus. E deixa eu falar para vocês. Tinha uma foto, eu não sei, ou um slogan da Sex Church. Né? Quem já ouviu falar aqui, já viu umas imagens, né? Aí eles botaram na internet o seguinte slogan: Deus tocou no meu bilau. Esse era o slogan. E é verdade. Deixa eu falar para vocês, homens, Deus que criou o órgão genital masculino. E apesar da brincadeira da Sex Church, o nome não é bilau, certo? Vamos aprender o nome certo. Qual é? Qual é? Olha, muito bem, pênis. Isso aí. O órgão sexual masculino é o pênis. E quem criou foi Deus. E com a mulher não foi diferente. Foi Deus que criou a mulher, correto? Estamos juntos? Então, Deus criou o órgão genital feminino, que é a vagina, isso aí. Deixa eu falar para vocês, pais, né, os pais que estão aqui, os futuros papais. É muito bonitinho quando a gente fala assim, piu-piu, pintinho, né, perereca, né, periquita, bonita, né, enfim. Os milhares de apelidos que a gente possa encontrar. Só que quando a gente faz isso, tem um pequeno problema. Sabe qual é? É que assim, o olho não tem outro nome, tem? Você chama o olho de outra coisa? Não, né? O nariz, a boca, a mão, não. Cada órgão do nosso corpo a gente chama pelo nome. Só que quando a gente vai falar dos órgãos íntimos e sexuais, a gente põe apelido. Por quê? Porque é aquilo que o pastor Elton falou, é um tabu. Os nossos pais não falaram, os pais dos nossos pais não falaram, e a gente acaba o quê? Ficando com vergonha de falar, fica corado, né? Normal. Normal porque a gente está aprendendo a lidar com isso. Mas os nomes
dos órgãos sexuais são esses: pênis e vagina. É dessa forma que você tem que ensinar para o seu filho, né? Ai, mas não sei. Mas estou falando como profissional. É esse o nome. Para criar nele esse entendimento de que é puro, de que é bom, que foi Deus que criou. E Deus, então, instituiu, né, a partir dos órgãos sexuais, a relação sexual entre macho e fêmea. Essa é a forma que Deus criou o sexo. Foi Ele quem fez o homem e a mulher e determinou que a fertilidade, uma das primeiras ordens que Deus deu para o homem foi: sejam férteis, multipliquem-se. Né? Que interessante, ele podia ter falado tanta coisa, mas foi uma das primeiras ordens que Deus deu ao homem. Em Gênesis vai falar sobre a nudez, sem problema nenhum. Jesus, em Lucas 10, não precisa abrir. A gente vai ler outro versículo, que vai ser o versículo base. Só para vocês entenderem. Em Lucas 10, 27, qual é o mandamento que Jesus dá aqui? Quando alguém chega e pergunta para ele qual é o maior mandamento, é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, de toda a mente, coração e forças. É o que está escrito lá. Então, a mente, né, é o pensamento e o raciocínio. O coração, o que significa? Sentimentos e emoções. E a força é o nosso corpo e o nosso vigor físico. Então, nós que conhecemos a Deus, entendemos a sua vontade, devemos amá-lo de todo o nosso ser. Tudo que há em nós tem que amar e honrar, glorificar ao Senhor. Então, tudo que há no nosso corpo é bom, é puro, é santo, glorifica ao Senhor. Tudo que há no nosso corpo. Todas as funções do nosso corpo glorificam ao Senhor. Enxergar glorifica ao Senhor. Falar glorifica ao Senhor. Respirar glorifica ao Senhor. A relação sexual, dentro do propósito de Deus, também glorifica ao Senhor. Então, tudo que há em mim deve glorificar e também se satisfazer nele, em Deus. Pode botar? Pode pôr. A gente vai ler então 1 Tessalonicenses 4, quem quiser abrir, vai estar ali também, de 3 a 7. Amém? Vou ler. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão. Tem uma versão que fala defraude. E nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Glória a Deus. O padrão de Deus é mais excelente, é melhor e traz vida para nós. E é isso que a gente vai entender hoje. Próximo. Pode botar o próximo. Pode botar o próximo. Pode pôr. A gente vai falar então sobre o conceito de adolescência. Um conceito muito interessante. Ele não é bem um conceito assim bíblico, né? A adolescência não está descrita na Bíblia, apesar de falar do jovem, da mocidade e tudo mais. Ele é muito mais um conceito hoje social, moderno, do que um conceito assim bíblico, né? Então, mas para a gente entender. A adolescência é essa fase de transição. O significado da palavra, inclusive, adolescere,
significa fazer-se homem ou mulher. É transformar-se. É quando você está saindo da sua infância, mas você ainda não chegou na idade adulta. Então, você é um adolescente. Essa fase de adolescência, a faixa etária dela, a idade, a partir hoje, já está dos 11, 12 anos, até 18 anos. Tem alguns conceitos, alguns livros que vão trazer até 21. Eu prefiro até 18, já que a nossa maioridade é 18 anos. Então, a partir dos 18, o adolescente já se torna homem e a adolescente já se torna mulher. Né? Porque se a gente ficar prolongando muito, 21, né, a gente já está aí numa fase que existem homens de 40, mulheres de 40 que ainda são adolescentes. Né? Então, é 18 anos mesmo. Então, você aí que está completando 18 anos, está nos 17, 18, se prepare porque você vai se tornar homem, viu? Adulto, responsável. Essa imagem traduz bem, né, essa questão da adolescência ali, dessa transformação, dessa metamorfose. E, gente, não é uma fase fácil. Todos aqui podem afirmar que na adolescência sofreram algum tipo de trauma. Porque o corpo vai mudar, a mente vai mudar, a voz vai mudar, enfim, tudo vai mudando. E a gente se sente confuso. E isso não é só para adolescente, isso é para os pais também. Os pais muitas vezes não sabem como lidar mais, como falar, porque antes era a menininha do papai, era o meninão do papai, da mamãe. E agora? E agora ele é aquele adolescente que tem a sua opinião, que já não acredita mais tanto assim no que o pai, no que a mãe falam, que já presta mais atenção nos amigos, às vezes parece até que dá mais valor para os amigos, né? Isso tudo faz parte da adolescência, essa descoberta mesmo. Por que que acontece isso? Porque o adolescente ele está se tornando adulto. Ele precisa ter suas próprias opiniões, suas próprias experiências, né? Por isso que muitas vezes o modelo dos pais já não serve mais. Não é que não serve, que ele não usa mais, mas é que tudo que ele já tinha para aprender, a maior parte, aliás, tudo não, mas a maior parte do que ele já tinha para aprender com os pais, ele aprendeu até a adolescência. Ou seja, a formação do caráter, dos valores, né, foi até ali. Então, antes do seu filho chegar na adolescência, plante valores no coração dele. Eles vão florescer na adolescência, mesmo que você não perceba. E vão dar frutos na fase adulta, viu? Pode passar. E faz parte da adolescência a puberdade. Essa figurinha está difícil de ver, mas eu sei que vocês estão conseguindo discernir aí, né? A puberdade, então, ela faz parte da adolescência e ela faz parte do desenvolvimento humano. Por quê? Porque ela é esse processo onde vão ser secretados, ou seja, vão ser ejetados hormônios em todo o corpo para que haja uma mudança. Uma mudança física, né, tornando aquela criança adulto. Isso vai acontecendo também para as meninas, normalmente, dos 10 aos 13 anos, a puberdade, e dos meninos dos 12 aos 14 anos. Então, a gente pode ver o que na puberdade? A puberdade ela vai ter umas mudanças no corpo, né? Esses hormônios vão produzir um novo corpo, um corpo diferente. No homem vai surgir pelos nas regiões das axilas, torácicos e pubianos, né? Nos genitais. Vai haver um aumento de volume dos testículos e do tamanho do pênis, vai crescer barba, vai ter uma oscilação na voz, né? A gente vê que adolescente, principalmente menino, tem muita dificuldade, né? Que a voz vai mudar. Vai aumentar os ombros, a massa muscular, a estatura, o peso e a produção de espermatozoide. Acontece na puberdade a primeira, normalmente, né? A primeira secreção de espermatozoide, porque está sendo produzido, tem que secretar. Ok? E nas meninas vai a expansão da bacia, né? Vai acontecer também
a menarca, que é a sua primeira menstruação, surgimento de pelos também nas regiões das axilas e pubianos, né, genitais, depósitos de gordura nas nádegas, nos quadris e nas coxas, e desenvolvimento das mamas, que é os seios. Então, essa figura mostra bem o que é esse desenvolvimento na puberdade. Vai acontecer toda a questão hormonal. E dentro do cérebro também acontece, viu? Eu já falei, acho que para alguns pais, quando eu converso sobre adolescente, eu sempre falo isso, que foi algo que eu achei muito interessante, que dentro do cérebro do adolescente acontece o seguinte: ele suprime, dá uma pressão assim, vai ficando bem curtinho o passado, e o futuro é uma coisa distante. E no que ele pensa? No aqui e no agora, no presente. Por isso que o adolescente, às vezes, é tão inconsequente, porque ele não tem dimensão das consequências dos seus atos, muitas vezes. Porque ele quer aproveitar o presente. E infelizmente mesmo, a mídia usa isso de uma forma maciça. Quando a mídia fala assim, carpe diem, aproveite o dia, aproveite a vida, curta, ela está querendo dizer, viva o momento, esquece o passado, esquece o futuro. Só hoje, curta, libere-se. Isso é terrível, porque apesar de a gente não ter aquela certeza absoluta do futuro, ele sempre vem. E isso precisa ser colocado para o adolescente. Não de uma forma de imposição, mas de uma forma de questionamento. Sabe? Trazendo para o adolescente as consequências dos seus comportamentos, das suas ações, do que ele quer para o futuro, de que o futuro vai chegar assim, de que a vida é mais do que o momento. Ok? Então, essas são as mudanças na adolescência. Botei 2 versículos muito importantes, pode passar, que é Eclesiastes 11, 9 e 2 Timóteo 2, 22. Eclesiastes vai falar para o jovem: alegra-te na tua mocidade, aproveita, sabe? Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelo caminho do teu coração e à vista dos teus olhos. Sabe, porém, de que todas as coisas Deus trará juízo. Deus vai fazer uma avaliação de tudo que você fez. E Paulo, recomendando a Timóteo, que é um ministro da palavra, que era jovem, né? Ele falou assim, dando uma dica. Então, quem é jovem aí, pega essa dica. Fuja das paixões da mocidade. Procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Então, quando estiver difícil, foge, esteja junto daqueles que também estão buscando o que você está buscando e peça ajuda ao Senhor. Essa é a dica da palavra de Deus, viu, jovem? Quando os hormônios, assim, estiverem em ebulição, porque é normal, é muito normal. Os hormônios, ali, eles estão preparando vocês para serem homens e mulheres. Os hormônios estão preparando vocês para que vocês tenham a primeira relação sexual. Então, e o que vai acontecer? Vai ter uma pulsão, né, no corpo de vocês, na área genital. Vocês vão querer prazer. Isso é normal, mas existem outras maneiras. Existe outro caminho, um caminho mais excelente do que apenas satisfazer momentaneamente um prazer. Vamos para o conceito de sexualidade e sexo. Sexualidade é a curiosidade, a busca por prazer. Conhecer, né, o conhecimento das preferências, predisposições e também experiências sexuais. Conforme a Organização Mundial da Saúde, ela define sexualidade da seguinte maneira: é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e, ao mesmo tempo, sexual, influenciando pensamentos, sentimentos, ações, interações. E, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental.
Olha a importância da sexualidade. Isso que eu falei para vocês foi a definição. E olha a importância, porque ela influencia tudo. A maneira como somos, como tocamos. Por quê? Porque quando você entende a sua sexualidade, quem você entende que você é macho ou fêmea, correto? Ok. Então, isso vai te dar uma mobilidade, como você vai se mover onde você estiver. Então, como você vai tocar o outro, porque você sabe quem você é, como macho ou como fêmea, como homem ou como mulher, né? Então, a sexualidade está muito ligada à nossa identidade, né? E por isso que ela influencia na nossa saúde. Quem tem uma sexualidade deturpada, distorcida, tem alguma doença, seja ela emocional ou física. É fato. Então, ela é uma energia que nos motiva a buscar amor. As amizades, está ligada à sexualidade, né? Quem você vai procurar para ser seu amigo, tudo isso está ligado, está muito ligado. Então, entender isso. E sexualidade, deixa eu falar, não é sexo. Existe uma diferença. Mas, sexualidade não é sexo, mas não é a mesma coisa, não está ligado? Está ligado, mas não é sexo. É como se fosse um grande círculo. E esse círculo é a sexualidade, sua identidade sexual, sua maneira de contato com o próximo, de buscar amor, carinho, afeto, enfim. Né? Essa energia da sexualidade. Né? Porque você se move conforme quem você é, homem ou mulher, correto? E aí, o sexo está ali dentro. Essa é a grande bola da sexualidade, o sexo está ali. Está ligado? Está junto? Sim, mas não é a mesma coisa. E o sexo? O que é, então? O primeiro conceito de sexo é a diferença que distingue, né, macho e fêmea. Então, a primeira, né, eu brinquei no dia que a gente deu a palestra sobre a prevenção ao abuso sexual, que muitas vezes a criança vem assim e pergunta, né, mamãe, papai, o que é sexo? Aí papai pensa, nossa, agora eu tenho que falar de sexo. E fala. Aí a criança assim olha para ela e pensa assim, ou fala, né? Não, sabe o que é? Que eu vi um questionário e estava escrito lá, sexo, feminino, masculino. Então, às vezes a gente dá uma palestra, né? Às vezes a gente tem que perguntar. Então, a primeira definição de sexo é essa. A segunda é relação sexual, coito ou cópula, né? Que seria essa relação, então, entre homem e mulher. Essa relação sexual, que envolve os órgãos sexuais. Né? Então, aí está ligado o sexo vaginal, oral e anal. E todo o tipo de carícia sexual. Tá bom? Ficou definido? Vocês estão muito escandalizados comigo? Se tiver, depois vocês conversam com o pastor Elton, viu? Pode passar. Mas tem uma definição de sexo que eu quero que esteja muito impregnado na mente de vocês. Sexo é bom. Sexo é puro e santo. Sexo foi criado por Deus. No tempo certo, com a pessoa certa, da maneira correta. Que é o casamento. Então, vamos repetir esse conceito comigo? Vamos lá? Vai lá. Sexo é bom, sexo é puro e santo, sexo foi criado por Deus, no tempo certo, com a pessoa certa, da maneira correta, que é o casamento. Isso, muito bem. Espero que esteja bem integrado aí o que é o sexo. Então, e quais são os propósitos do sexo, então? Pode passar. Propósito do sexo. O sexo ele foi criado para unir totalmente
duas pessoas. Corpo, alma e espírito. Sexo não é só uma ligação de corpo, né? Tinha um dizer um pouco antigo, mas eu acho que todos vão conhecer, se não vão ficar conhecendo, que dizia assim, lavou, tá novo. Quando veio a questão da liberação sexual, né? O povo falava isso. Não tem problema não, né? Ter uma relação sexual hoje com um, amanhã com o outro, lavou, tá novo. Né? Limpou, higienizou ali, né? Seu órgão sexual, tomou seu banho, lavou, tá novo. Mentira, não é verdade. Pode ser que exteriormente seja assim, mas não é verdade, porque ele une essas três dimensões do ser humano: corpo, alma e espírito. Você se liga emocionalmente com aquela pessoa, independente se foi a primeira vez que você viu ela na vida e saiu para o motel com ela. Você se liga. E você se liga espiritualmente. E isso é muito importante, muito sério. Viu? E o seu propósito também é, né, mediante essa união, é o prazer, a intimidade, o compromisso e a procriação. Então, para você que quer ter prazer no sexo, deixa eu falar para você. O prazer não vem sozinho. Você tem que se ligar intimamente com a pessoa que você está tendo essa relação sexual. Você tem que se comprometer com ela. E, deixa eu dar uma notícia para quem não sabe. Sexo dá bebê. Sabia? Verdade. Sexo dá bebê. Olha que coisa. Ele não vem nem da alface, nem do repolho, nem da flor, nem a cegonha que traz. É o sexo. Então, quando você pensar em ter uma relação sexual com alguém, você lembra disso. Precisa ter esse comprometimento de se ligar totalmente com essa pessoa. E essa responsabilidade. O sexo, ele traz essa responsabilidade. Por quê? Porque ele é uma dádiva de Deus, ele é um presente. Só que ele é um presente que tem as suas responsabilidades, as suas consequências. Então, por isso que a gente tem que estar muito consciente do que ele é, né? Para que a gente possa lidar com os temas ligados à sexualidade de uma forma correta. Pode passar. Agora a gente vai falar de alguns temas ligados à sexualidade, ok? Temas ligados à sexualidade: namoro, ficar e virgindade. Namoro, assim, o conceito dele é uma relação de interesse amoroso recíproco, que tem a função da concretização sentimental entre homem e mulher. Isso é um conceito que eu peguei, né? Então, que bom que ainda é só sobre homem e mulher. Isso é um conceito secular, viu? Então, o namoro é isso. É quando eu quero me envolver sentimentalmente com alguém, né? Então, eu estou namorando. Tem um conceito, a palavra namoro, também eu já ouvi, não tenho certeza, mas já ouvi que pode ser também relação sexual. Então, olha a importância, né, de quando a gente fala que está namorando. Por quê? Porque namoro é para o casamento, né? Apesar de que a gente usa costumeiramente, né, não estou condenando o uso da palavra, entendeu? Mas a gente usa para namoro em geral, antes de casar. E isso também significa isso, né? É um relacionamento para casamento. Isso que é um namoro. Ficar. Ficar aqui, acho que todos já ouviram, é uma relação afetiva sem compromisso, que é breve, passageiro, descompromissado, onde há troca de carinhos, carícias. E aí tem de tudo, né? Beijo na boca e além, né? Misericórdia, mas esse é o conceito, né? Isso que está aí. E será que acontece dentro da igreja? Será que acontece com os nossos adolescentes? Pois é. Eu não vou responder, tá? Melhor não. Ah, tá. Tá bom. Então, deixa eu falar. O beijo, deixa eu falar uma curiosidade sobre o beijo.
Beijo na boca, e principalmente o beijo de língua, ele tem a função de ser uma demonstração de afeto e carinho, mas ele desperta e tem uma função sexual. Então, quando você, né, pensa assim, tá, tudo bem, o sexo não pode mais beijar na boca, né? Aí você vai lá e dá aquele beijo na boca, sabe, jovem? Só que ele desperta a sua libido, desperta o seu desejo sexual. Né? Tem uma frasezinha que diz assim, ferro é que nem, como é que é? Ferro de passar, né? Isso, liga em cima, esquenta embaixo. É isso aí mesmo, viu? E virgindade, o que é então? Quem se arrisca a falar o conceito de virgindade aí pra mim? Ninguém? A virgindade, normalmente a gente tem como conceito quando rompe o ímen feminino. O que é o ímen? É uma membrana que se encontra ali no início do canal vaginal. Correto? Para que ela serve? Ela serve para evitar a infecção, ali desde a sua infância até a sua primeira relação sexual. E normalmente isso é o que a gente fala de virgindade. Só que daí está muito ligado com a mulher, né? Então, virgindade é só para mulher? Será? Não. Porque o conceito real de virgindade é ausência de qualquer relação sexual. Esse é o conceito. E não é só por penetração vaginal, não. É qualquer relação sexual. Né? Eu já ouvi, infelizmente, isso, que se não romper o ímen, está de boa, pode fazer de tudo. Misericórdia. Não é assim. A partir do momento que você teve uma prática sexual, você não é mais virgem. Entendeu? Vamos aos outros temas. Deixa eu passar pode passar? Tem uma fotinha aí que eu gosto. Toda vez que você dorme, que você faz sexo com uma pessoa, você também dorme, faz sexo com o passado dela. Então, isso se não for redimido esse passado, né, glória a Deus por Jesus, que Ele redime, né, aquele que já teve experiências e, né, que já foi, mas pode ser redimido pela cruz, pode ser limpo, purificado, daí sim lavou e está novo pelo sangue de Jesus. Mas quando não existe isso, múltiplas relações sexuais, é isso aí que acontece. O moço fazendo sexo com a moça, com um monte de moça junto com ele e ela também. Infelizmente, é assim, tá? Outros temas ligados à sexualidade. Pornografia e masturbação. O que é pornografia? A pornografia é qualquer expressão que desperta a sexualidade através de fotos, imagens ou narrativas. Então, sexo por telefone ou ouvindo, eu ver imagens pornográficas, seja de nu, homem ou mulher nu, ou uma relação sexual, ou alguém nu se tocando, é pornografia. E isso é uma distorção da sexualidade. Porque a sexualidade é para quê mesmo? É para intimidade. E se é íntimo, é só para macho e fêmea. É para duas pessoas e ninguém mais. Ponto final. É isso. Então, a pornografia, através de vídeos, filmes, fotos, enfim, ela é uma distorção da sexualidade. E é uma degradação humana. É uma degradação. Porque existem dados de que muitos filmes pornográficos são feitos com escravas sexuais. Mulheres que foram raptadas, traficadas ou às vezes enganadas e são obrigadas a fazer aquele tipo de filme. Tem filmes que são com crianças, enfim. A gente só está falando de adulto, né? Mas tem tudo isso. Né? Então,
E o que acontece com a pornografia? Você vai se expondo à pornografia na internet, né? Na televisão. A televisão hoje ela é muito pornográfica, né? É muito erotizada. Então você vai se expondo e você vai achando normal, né? Uma pessoa, ela não acorda da noite para o dia pensando assim, vou estuprar, vou abusar, né? Ela não acorda da noite para o dia pensando isso. Ela foi sendo exposta àquele tipo de pensamento e foi se conformando. A sua mente foi pensando, não, é normal. Normal eu tentar dar uma forçada ali para fazer um sexo com alguém. Não, é normal eu querer ter uma relação sexual com alguém mais jovem, criança. Sabe, ela vai se conformando. Ela vai se conformando ao prazer solitário, que é o segundo tema ali da masturbação, né? Então, a propósito do sexo é a união de duas pessoas. E a masturbação é o quê? Essa busca por prazer solitário. A masturbação seria, conceito, né? Seria se estimular através de imagens eróticas e fantasias sexuais, estimulando órgãos genitais manualmente ou por meio de objetos, com o objetivo de ter prazer sexual, seguido ou não de orgasmo, tocar o corpo, enfim. Então, por que é uma distorção da sexualidade? Porque Deus criou macho e fêmea para se unirem sexualmente. Quando eu tenho essa questão da masturbação, ela é um prazer solitário, e cientificamente comprovado já que ela já era um vício, né? Então a pessoa ali precisa aliviar, tal, vai lá masturba. Aí passou outra tensão, ela precisa aliviar, vai lá masturba. Outra masturba. Aí o que vai acontecer? Homens, por exemplo, vão casar. Quais são as consequências? Vão casar, vão ter uma esposa linda, cheirosa e perfumada, esperando para ter uma relação sexual satisfatória. E a vagina da mulher não tem nem a pressão de uma mão de homem e nem o ritmo, né? Mulher, assim, não consegue. E daí o homem está lá e tal, e não vai. Ou então se vai, né? Ou vai rápido demais, né? Que é a ejaculação precoce, que acontece muito. E daí o homem termina. Existem relatos, infelizmente muitos relatos, de homens que se expuseram à pornografia e à masturbação durante muito tempo e que dentro do casamento ele não conseguia ter uma relação satisfatória com a esposa. Às vezes até tinha um orgasmo, mas logo em seguida ia para o banheiro se masturbar. Imagina. Aí às vezes a gente olha isso e pensa assim, só com o cara lá, né, que ela está contando aquele do caso. Não, pode acontecer com todo mundo. E a mulher também, né? Ela se vicia na prática da masturbação, quando ela vai ter uma relação sexual, ela não consegue. Ela tem aquela prática como o único meio de obter prazer. Isso gera uma prisão. Entende? Por isso que é uma distorção. Não é porque a gente aqui na igreja quer ser careta, quadrado, e não quer que o adolescente tenha prazer. Não, é porque gera uma distorção na sua sexualidade. Vai ter consequências. Pode ter um prazer imediato? Pode, é verdade. Não vou mentir para vocês, né? Gerou prazer. E aí? Depois? E depois? Né? E eu creio, né, que aqui tem pessoas tementes a Deus, que querem agradar a Deus de todo pensamento, mente, coração e força. Amém? Essa imagem segunda aí, é isso aí que acontece. A pornografia estupra a sua mente. É verdade. A partir do momento que você se expõe à pornografia, que a gente expõe os nossos jovens através da televisão, da internet, de imagens, à pornografia, essa mente é estuprada, essa mente é corrompida, ela teve um contato sexual. E é mais difícil de ser regenerada.
A sexualidade e o sexo, então, eles foram criados por Deus para serem vivenciados conforme os padrões e os propósitos de Deus. E quando isso acontece, quando ele é vivenciado, a sexualidade, o sexo, dentro do padrão e do propósito de Deus, há uma fonte de prazer, alegria inesgotável. Mas gera uma coisa que o prazer sexual por si só não gera, que é a glória a Deus. Quando a sua sexualidade está alinhado com o propósito e o padrão de Deus, além de prazer e alegria, intimidade e união, ele vai trazer glória a Deus. E esse é o propósito maior do ser humano, trazer glória a Deus e se satisfazer nele. Então, quando a sua sexualidade está distorcida, você nem consegue trazer glória a Deus, não consegue se satisfazer nele. E deixa eu falar, o sexo não vai te satisfazer. Sexo por sexo não satisfaz. E quando essa distorção, ela gera confusão, frustração, ansiedade, depressão e até destruição. A gente tem ouvido, eu que sou profissional da área da psicologia, a gente tem ouvido de jovens que têm tirado a sua própria vida, têm se suicidado, jovens que já estão em depressão com 14 anos. Por que será? Numa geração onde a sexualidade, onde há tanta sensualidade, erotização. Porque esse padrão de Deus foi distorcido. Porque a sociedade está tentando trazer um sistema de engano e de mentira que só traz destruição. Só traz destruição. Então, quem nós somos? Nós somos criação de Deus. Deus nos criou. Deus criou o seu corpo. Deus criou o seu órgão genital. Você foi planejado por Deus. Você não é um acidente. A sua identidade sexual não é um acidente. Se você nasceu fêmea, mulher, é porque você tinha que ser mulher. Se você nasceu homem, é porque você tinha que ser homem. Mas, Tabata, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo, parece que eu tenho essa questão piscando. É para parar? É isso? Não? Tá. Que eu me entendo por gente, eu tenho atração pelo mesmo sexo, ou eu gosto dos dois. Não sei, parece que, não sei, não encaixa. Parece que eu tinha que ser homem, eu tinha que ser mulher. E isso foi uma construção. A nossa identidade é uma identidade criada por Deus, mas ela é construída na nosso desenvolvimento. Então, pela afirmação do pai, da mãe, pela presença do pai e da mãe, pelas experiências que a gente tem. Então, experiências de abuso, por exemplo, vão ser muito fortes na formação da identidade sexual. Se você tem alguma distorção, peça para Deus, sabe? Se você não se vê como, se você é homem, não se vê como homem, se você é mulher, não se vê como mulher, peça para Deus trazer a sua identidade sexual restaurada. E procure ajuda, tá? Você tem um alto valor. Cada um de nós aqui tem um alto valor. A gente foi criada de forma maravilhosa. Salmo 139 fala que eu fui criado de forma assombrosa, de forma maravilhosa. E além disso, o maior valor foi dado por nós. O próprio Deus se entregou para que a gente pudesse ser resgatado resgatado do pecado, do mal, pudesse ser salvo eternamente, mas pudesse ser transformado em todo o nosso ser. Então, Jesus pagou o preço pela sua vida, para resgatar, inclusive, a sua sexualidade. Amém? Em 1 Coríntios 6, 20, fala que a gente foi comprado, né, por um bom preço. Então, nós temos que usar o nosso corpo para dar glória ao Senhor. Fala também que nós somos o templo do Espírito Santo. Aconselho aqui pais e os adolescentes a lerem 1 Coríntios 6 e 7. Ali vai trazer o padrão da sexualidade. Ele vai trazer o padrão. Como que você lida com a sua sexualidade? Pais também leiam com seus filhos. Vamos fazer um compromisso? Então, exercício de casa.
A psicóloga aqui, eu gosto muito de exercício de casa, viu? A minha abordagem, ela fala que o paciente precisa exercitar a sua independência do psicólogo fora do consultório. Então, tem pais aqui? Tem, né? Leiam com seus filhos. 1 Coríntios 6 e 7. Ok? Exercício de casa, viu? Então, nós podemos viver os planos bons, agradáveis e perfeitos de Deus, conforme os seus valores, conforme o seu reino. Entendendo que a nossa identidade é de filhos de Deus e herdeiros, co-herdeiros com Cristo, de Deus, o Rei e Senhor de tudo. Então, a nossa identidade é maior do que só um órgão sexual também. Porque hoje em dia, a gente vê as mulheres tão sensualizadas que é como que elas fossem só um produto, um objeto de satisfação sexual. Os homens, muitas vezes, estão ligados a obter prazer sexual, que é como se eles fossem só aquilo, mas não são. Nós não somos isso. Nós somos um todo. Pode passar. Então, a minha afirmação é que vocês são príncipes e princesas do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Ele tem algo excelente para a sua vida, para a sua sexualidade. E qual vai ser, então, entendendo o valor da sua identidade, entendendo o valor de Cristo na sua vida, a sua decisão? Você vai viver uma vida conforme os padrões desse sistema, desse mundo, né, que só traz morte e tristeza? Ou você vai escolher padrões de excelência, padrões eternos, padrões divinos, que trazem vida e alegria? A escolha é sua. E ela só pode ser feita quando você entende a sua identidade. A sua identidade é essa: criação, filho de Deus, príncipe, princesa do Senhor, com alto valor. E a sua sexualidade também é tudo isso, tem um alto valor. Ela não pode ser negociada, ela não pode ser usada de qualquer forma. Então, a palavra diz que todas as coisas me são possíveis. Eu posso fazer todas as coisas. Não é isso que está escrito lá? 1 Coríntios 6, acho que 12. Mas o que ela fala? Que nem tudo é bom para mim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso? Pode. Tabata, posso? Pode. Pode. Mas não convém para você. Não vai ser bom para você a sexualidade fora do padrão e do propósito de Deus. E agora, né? Pode passar. E agora, o que fazer? Então, agora eu já tenho todas essas informações, já sei o que é adolescência, sexualidade, sexo, o que é o padrão de Deus e tal. E agora, o que eu faço? Não, pode voltar. Acho que tem antes. Tem como voltar para mim? Use slide aí. Isso, obrigada. Primeira questão: buscar viver uma vida para a glória, né, de glória a Deus, para a glória de Deus e satisfação nele. Tabata, eu estou aqui supitando, né? O negócio está fervendo. Os hormônios, estão bombando. E agora? O que eu faço? Busque o padrão de Deus. Isso vai glorificar. Faça-se as seguintes perguntas. Isso vai glorificar Deus? Quais são as consequências? Está de acordo com a palavra? É bom para mim, para o meu futuro? Daqui a 5 anos eu não vou me arrepender disso? E busque satisfação nele. Satisfação nele. Está supitando? Corre para Jesus. Vai orar. Sabe? Se precisar, vai orar debaixo de um chuveiro gelado. Mas vai orar. Sabe? Busca Jesus. Sabe, Jesus, eu não estou aguentando. Fala para Ele. Me satisfaz, eu preciso da tua satisfação. Senhor, não me satisfazer agora,
eu vou querer mais uma masturbação, mais uma pornografia, mais uma relação sexual. Eu vou atrás disso, me ajuda, me ajuda. Busque nele. E tenha uma satisfação nele diária. Porque não adianta só quando está supitando, não. Né? Nossa, estou supitando. Aí passa a semana inteira, daí olhou assim, uma menina, uma foto, alguma coisa na internet. Nossa. Não, busque essa constância, ser constantemente satisfeito. Né? Quem toma água sempre não sente sede. Sabia disso? Quando a gente tem, isso fisicamente falando, quando a gente tem sede, isso quer dizer que o seu corpo já está com uma deficiência de água muito grande, grave. Então, né, quando você bebe água sempre, você não tem sede. O segundo ponto é guardar o coração e o corpo. Lá em Provérbios fala, né? Guardar o coração, porque nele procede a fonte da vida. Então, guarde o seu coração e guarde o seu corpo. Né? Porque procede fonte de vida do seu coração. E tudo começa no coração, com sentimento, com emoção, né? Com pensamento. E vai. Então, guarde o seu coração e guarde o seu corpo. Isso vai, deixa eu lembrar, uma dica aí para nós. Para a nossa geração, onde as roupas estão mostrando tudo. Guardem, meninas, o seu corpo. Os meninos não precisam ver. Todos os meninos da igreja, da escola, da rua, da academia, seja onde for, não precisam ver nada do que é para o seu esposo. Não precisam ver suas coxas, seus seios, não precisam ver como que é as curvas do seu bumbum, da sua cintura. Não precisa. Não precisa ver retratado a sua vagina, quando você põe aquela calça apertada. Viu? Guarde o seu corpo. E os meninos a mesma coisa. As meninas não precisam ver retratado, delineado seus órgãos sexuais pela calça muito apertada. Né? O bumbum, a camiseta de mamãe tô forte. Hã? Não precisa ver a cueca encardida, nem um cofrinho, tá? Por favor. Tá, meninos? Então, aí estão dicas. Guarde o seu coração, por exemplo, não deixando a sua imaginação correr, sabe? A gente fica pensando, como é que seria, como é que será, como é que vai, nananã, esse menino, essa menina, nananana. Guarde os seus pensamentos e o seu coração. Fuja, pode passar. Fuja das paixões da mocidade. Né? A dica que Paulo deu é a dica da palavra, então é o que eu falo. Fuja, sabe? Negócio, né? Você viu que você está namorando ali, né? E quer agradar o Senhor e tal. O negócio começou a esquentar, você viu que... dá no pé. Você tem pernas, viu? E se tiver algum problema mecânico aí, ou, né? Se usar, dá um jeito, corre, foge, vaza. Escolha esperar. Essa é uma decisão sua para viver um romance à maneira de Deus. Não viva de paixão em paixão, sabe? Nossa, hoje eu estou apaixonada, amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou apaixonada de novo por outro, amanhã eu não estou mais. E assim você vai vivendo e vai machucando o seu coração. Para os jovens, tem um caminho para a pureza sexual. Ela chama-se castidade. Abstenção sexual total, tá? Total. Não é bom. Não vai ser benéfico e não vai agradar a Deus qualquer atividade sexual fora do casamento. No casamento, para quem já é jovem casado, para quem não é tão jovem e ainda é casado, a dica é só uma: fidelidade total dentro do casamento, né? E aí, né? Estou supitando ainda, já orei e tal, mas, né? Eu quero um prazer. O jovem, ele tem isso, né? O prazer, ele quer ter prazer. Busque atividades substitutivas. Como assim? O que isso quer dizer?
atividades que deem prazer para vocês. Um esporte, dança, música, alguma coisa que vai gerar prazer. Não é ficar na frente da internet nem jogar videogame, tá? É prazer que gere, que vai liberar hormônios, endorfina, serotonina dentro do corpo de vocês. Isso normalmente requer uma atividade física, né? Então, procure atividades que deem prazer para vocês. Às vezes não precisa ser uma corrida, um exercício na academia, dança, tal. Pode ser, às vezes, uma pintura, escrever. Pode ser jogar bolinha de gude, sei lá, alguma coisa que seja prazeroso, que você sinta assim, nossa, que bom que eu fiz isso, sabe? Então, essas são as dicas para vocês, tá? Já estamos terminando. Tem uma imagem aí que tá aí no final, pode pôr, para a gente finalizar. Pode passar essa. Isso. Esperar, escolher esperar, não é perder tempo. É fruto de uma escolha que prioriza o que é eterno e não passageiro. Amém? Pode botar na última imagem. Eu queria agora que vocês fechassem os olhos e eu quero ler para vocês uma declaração de pureza sexual. Depois a gente vai fazer uma oração e um momento especial. Apenas ouçam, fechem os olhos. Eu fui criado por Deus. Eu tenho valor e propósito. Eu sou um príncipe e uma princesa do Senhor. Eu fui planejada e desejada por Deus. Fui criado ou criada à imagem e semelhança de Deus. Sou alguém de importância aos olhos divinos. O Senhor acredita em mim. Eu posso fazer parte do plano de Deus. Eu fui comprado por um alto valor, o sacrifício de Jesus. E sabendo do meu alto valor, eu escolho guardar o meu coração e corpo puros no Senhor Jesus, para desfrutar da bênção do sexo apenas no casamento com o meu marido, com a minha esposa. Amém. Senhor Jesus, eu quero orar por todos esses meus irmãos, Senhor, que são obras das tuas mãos, criação tua. Todo o corpo deles, Senhor, foi criado e planejado pelo Senhor. A identidade deles, a sexualidade deles. Senhor, abençoa eles na sua identidade, na sua sexualidade. Faz eles entenderem o alto valor, quem eles são em Ti. Senhor, faz eles entenderem a pureza que há na sexualidade e no sexo. A beleza que há. Que sexo é bom, puro, santo, agradável. Que foi criado por Ti no tempo certo, com a pessoa correta, da maneira correta, que é o casamento. Ajuda eles, Senhor. Ajuda cada jovem, cada adolescente aqui, Senhor, a se manter puro, Senhor, para a glória do Senhor. Ajuda eles a encontrarem satisfação no Senhor. Ajuda eles a guardarem o coração, a fugir das paixões. Ajuda eles a esperarem o tempo certo. Ajuda, Jesus. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda a dor. Consola eles. Deus, eu quero orar por todos aqueles que tiveram já experiências sexuais, que já foram tocados na sua sexualidade, que já se tocaram. Deus, resgata, Senhor, essa sexualidade. Deus, lava com o teu sangue, com o teu poder, purifica, Senhor, cada um deles. Que eles possam ser purificados na sua mente, Senhor. Se eles foram tocados pela pornografia, por imagens sexuais, eu oro em nome de Jesus. Sejam purificados na sua mente, no seu corpo. Sejam restaurados na sua sexualidade. Se há alguma distorção na sexualidade, alguém não se vê conforme o sexo que foi criado, Deus, traz revelação, traz entendimento em nome do Senhor Jesus.
Eu te peço, papai. Amém.